Estamos aqui na Expert 2026, a 25ª Expert. Eu encontrei o Cauê, CEO e fundador da Investo, uma casa de ETFs. Queria perguntar um pouquinho da sua história, quem que é a Investo, e vamos fazer um bate-bola com 3 perguntas aqui com o Cauê. Obrigado, Cauê. Obrigado pelo convite, sempre um prazer falar com vocês. Cauê, a Investo hoje, como que ela nasceu, quantos ETFs vocês têm? Me conta um pouquinho o que vocês fazem lá. A Investo nasceu para ser uma gestora especializada em ETFs no mercado brasileiro. Quando eu fundei a empresa, em 2020, no Brasil a gente tinha menos que 15 ETFs listados na bolsa. A grande maioria deles era seguindo Ibovespa, então você não tinha opção. E o racional de ter a Investo no mercado foi... Eu morei nos Estados Unidos e eu vi como o americano tinha opção inteligente para investir seu capital, para construir patrimônio, para gerar riqueza ao longo do tempo. Com custo baixo, né? Com custo baixo e com responsabilidade. E isso ele já tem há 50 anos. Há 30 anos ele já pode fazer via ETF, há 50 em fundos indexados. E no Brasil a gente tinha muito pouca opção. E aí a ideia de ter a Investo foi realmente dar acesso ao brasileiro a essas estratégias inteligentes e responsáveis que o mundo todo já está acessando e o Brasil ainda está carente. Então fundei a Investo para isso e aí a história começou a se escrever, né? Nos últimos 6 anos a gente saiu do zero, hoje já batemos 11 bilhões de reais sob gestão, já estamos com quase 300 mil clientes cotistas dos nossos ETFs e mais de 30 ETFs no portfólio hoje já. Maravilha, eu vou fazer 3 perguntinhas aqui que muita gente me pergunta, eu preciso trazer para o Cauê. A primeira, Cauê, caixa de PJ só serve em compromissada ou já é desmistificado que um ETF pode ajudar a PJ? O ETF tem um poder para a caixa de PJ que é o poder tributário. Quando você coloca na ponta do lápis o rendimento de um investimento, você tem que levar em consideração os impostos. E aí você pode hoje colocar num ETF de renda fixa, por exemplo, no LFIX, que só tem títulos bancários, render acima do CDI, acima da Selic, não pagar IOF. Sem comicotas também? Sem comicotas também. Então, tem uma vantagem tributária intrínseca do ETF. E a renda fixa em ETF é algo que não existia até alguns anos atrás. Então, muita gente ainda não conhece. Legal. Agora, quando você começa a usar, você não volta atrás, porque tem um poder incrível de acumular mais patrimônio mesmo, acumular mais dinheiro no caixa usando um ETF de renda fixa versus outras operações de renda fixa, como CDB, compromissada. Para esse ano de 2026, a gente já está quase em agosto, né? A gente piscou, teve Copa, passou o ano voando. Tem alguma novidade que a Investo trouxe para o mercado brasileiro que o investidor consiga acessar uma área que ele não tinha antes? Ou um ETF aí que você está vendo muito exótico? O que você acha de novidade no mercado de ETFs que chegou recentemente? Vou falar de 3 ETFs novos que nós lançamos nos últimos meses. O primeiro é um ETF de países emergentes, que é o IVWO11. O mundo passou por transformações e os Estados Unidos cresceu muito nos últimos 15 anos, não é só na última década. E agora nós estamos aí no começo de uma reversão, que é o resto do mundo está fazendo um catch-up, né? Está cobrindo o tempo perdido e os mercados emergentes têm crescido muito, tem um potencial enorme para a próxima década. Todos os bancos de investimento estão falando isso e a Investo lançou um ETF que é em parceria com a Vanguard lá fora, gigantesco, uma gestora gigante, para investir em mercados emergentes, que é o IVWO11. Falando de Brasil, nós lançamos o Better 11, que é o BTER11, que é um ETF que investe em setores resilientes da Bolsa Brasileira. Comprar Ibovespa com qualidade. Qualidade, o Better, o melhor que tem, é isso que é o ticker? E você compra alguns setores que são mais resilientes e geram dividendos estáveis, como bancos, energia elétrica, saneamento, seguro, e uma telecom. Coisa que eu gosto muito de ETF que gera dividendo é que vocês têm o poder de entregar um alfa muito maior a longo prazo, porque o dividendo, principalmente para gente que é novo, tem 30 anos, o pessoal que está acumulando 40 anos de idade, o dividendo sendo reinvestido, ele dá um efeito muito maior a juros compostos, né? E vocês fazem esse trabalho dentro do ETF. Né? Sim, o Better 11 é exatamente isso, ele reinveste os dividendos dessas empresas
compra mais ações dessas empresas e ao longo do tempo você tem os juros compostos trabalhando para você. Fantástico. No longo prazo isso constrói um patrimônio que a gente não faz ideia, né? Mas quando você começa, investe 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a sentir isso no patrimônio que você cria. Fantástico. E o outro ETF que eu queria falar sobre, o terceiro é o RARA11. RARA11. Esse é novinho, né? Saiu do forno recentemente. Esse saiu faz menos de 1 mês e é um ETF que investe em empresas que estão na cadeia de valor das terras raras, que são todos aqueles metais, minerais preciosos para fazer tudo que é tecnologia médica, tecnologia de foguete, tecnologia de data center, de computador, de celular. Todos esses minerais preciosos usados nessas tecnologias são considerados terras raras. E esse ETF investe nessas empresas. É um segmento que está crescendo e tem muito potencial também. Que gera escassez, né? Você pode ver que o ouro é um metal que voou nos últimos séculos, nos últimos anos. E a última pergunta que eu queria fazer para o Cauê aqui, perguntamos já sobre o que ele está vendo de inovação, perguntamos sobre caixa de PJ. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais específica e entender um pouquinho melhor sobre as vantagens que ele vê hoje para o mercado, principalmente de fundo passivo, que não tem contemplação ali no fundo ativo, principalmente na diversificação. Então minha pergunta é o quê? Cauê, você hoje, como que trata a liquidez dentro de um fundo de ETF? Porque quando a gente vê no mercado que um ETF é negociado 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por dia, como que é isso no LFTB 11, que é ali um fundo que é PCA+, com CDI? Como que vocês fazem essa gestão de liquidez? A Vanguard dá liquidez? Vocês dão liquidez no mercado? Como que funciona isso na prática? A liquidez do ETF, ela depende da liquidez do ativo que ele carrega. Porque o ETF ele é um fundo aberto, listado em bolsa. Ele ser aberto significa que você pode aportar mais dinheiro todo dia ou retirar dinheiro todo dia. Então a liquidez dele tem a liquidez de tela, que você vê na bolsa, e tem formador de mercado, mas a liquidez de fato está nos ativos que estão subjacentes. Então, quando você fala no LFTB11, você olha na tela lá, ele negocia hoje entre 50 a 100 milhões todos os dias. Mas na verdade os títulos que estão embaixo negociam bilhões todos os dias. Então a liquidez dele na verdade é muito maior do que você vê na tela. A mesma coisa como, por exemplo, terras raras. Você vai ver alguns milhões de liquidez na tela, mas os ativos, as empresas que estão embaixo, negociam centenas de milhões de dólares. E vocês têm os market makers também, né? Isso, e aí o ETF tem o market maker, que é o formador de mercado, que dá preço para garantir que você pode comprar 100 reais, 100 mil reais ou 100 milhões de reais, e ele sempre vai te dar o preço sem que você mova o preço do ativo, né? Ele sempre vai te dar o preço justo. Fantástico. Pô, se vocês olharem os estudos nos Estados Unidos, né? O relatório SPIVA, ali do S&P, 80% da indústria de fundos ativos não bateu o S&P. Se você olhar muitas gestoras brasileiras, boa parte não está batendo o CDI. Quando a gente vê o LFIX ali dando 104%, 106% do CDI de forma religiosa, a gente vê o mercado inovando e a gente vê o Cauê, sócio fundador da Investo, que está sendo pioneiro aqui no Brasil, fazendo esse tipo de inovação no mercado, trazendo uma democracia nos investimentos melhores e com baixo custo para a população. Cauê, queria agradecer o trabalho que você tem feito, tirado um tempinho aqui na feira para estar junto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre ETF, prazer falar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau.